Felipe Simões para então falar sobre os direitos desses trabalhadores. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo à Rádio CBN Campo Grande. Obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, é isso. Você já iniciou muito bem. Há um aumento exacerbado na demanda pela procura de trabalho temporário em razão do final do ano. A estimativa da Associação Comercial de Campo Grande, dados que nós temos aqui de meados de novembro, é de que até o fim do mês cerca de 3 mil oportunidades de trabalho sejam criadas no comércio. Ainda que seja por um curto período esse trabalho temporário, ele deve ser formalizado, né, doutor? Como é que isso deve ser feito? Sim, perfeito. O trabalho temporário é regido por lei própria, tá? É a Lei 6.019 de 74. Então ela veio por uma lei, foi alterada em 2017 e ela tem alguns requisitos muito claros. O primeiro é que o trabalho temporário ele tem que ser tomado por uma empresa de trabalho temporário. O empregador ele não pode diretamente contratar um empregado, né? O que é chamado de freelance, sob pena de poder, eventualmente, ser reconhecido um vínculo empregatício. Então, o empregador ele procura uma empresa de trabalho temporário, essa empresa fornece a mão de obra dos trabalhadores temporários e cumpre alguns requisitos, tais como contrato tem que ser por escrito, existe um prazo máximo, que é de 180 dias prorrogáveis por 90. O pagamento de salário tem que ser equivalente à mesma função que é operada dentro da empresa, dentre outros requisitos. São muitos requisitos e doutor, pelo que o senhor tem acompanhado assim, nas demandas que o senhor tem nos trabalhos, as pessoas têm conhecimento da importância de tudo isso que deve ser feito para esse trabalho temporário ser formalizado da melhor forma? Não, na realidade não. A maior parte das empresas tem a concepção de acreditarem que a contratação pode ser diretamente com o empregado. Então, vou dar um exemplo que é muito comum. Primeiro, eu preciso da sazonalidade. O que é isso? Períodos específicos. Natal, por exemplo, é o maior deles. Mas não ocorre só no Natal, no final do ano. Uma fábrica de chocolate na Páscoa, né? O que o empregador faz? Ele busca contratar pessoas por pequeno período, por pequeno espaço de tempo, e aí ele acaba por contratá-los sem registrar a CTPS, sem pagar os direitos garantidos pela Constituição Federal e pela CLT, e acaba correndo risco aí de ter um vínculo empregatício reconhecido na Justiça. E como é que é o aumento, né, nesse cenário de trabalho, de novas vagas de trabalho nesse final de ano? Como é que é o aumento da demanda nesse final de ano que vocês têm acompanhado também? Concomitantemente com o aumento do trabalho, existe também um aumento de demanda judicial. Okay. Porque quanto mais volume e vagas de trabalho, não necessariamente de emprego, eu tenho disponíveis, maior o número de contratações irregulares. Então, há um aumento, sim, nas demandas judiciais, no próprio Poder Judiciário, nos finais de ano. Como garantir da melhor forma a segurança, não só para o empresário, doutor, mas também para o trabalhador que está sendo empregado ali? Bom, primeiro ponto, o empregado que está desempregado, o trabalhador que está desempregado, ele deve procurar uma empresa de trabalho temporário. São várias, tá? Elas estão presentes no Banco Nacional de Empregos, junto do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é muito fácil de chegar lá, basta entrar no site ou procurar ali o seu sindicato da categoria e você se inscreve. Ali você passa a ser um trabalhador temporário. Essas empresas que fazem essa gestão de mão de obra de trabalho temporário, elas vão alocando esse trabalhador onde há espaço e vaga temporária. Então, obviamente, se, por exemplo, há 90 dias para ele trabalhar em razão do Natal, ele é inserido ali. Posteriormente, uma empresa que vende artefatos, fantasias de carnaval, ele pode ser alocado novamente até ele obter um novo emprego. Por que isso é vantajoso para o empregado? Porque, primeiro, ele é colocado no mercado de trabalho. Segundo, não é suprimido nenhuma garantia dele. Então, ele tem direito a férias proporcionais, obviamente, em razão do curto espaço de tempo. 13º, salário, fundo de garantia. Ele só não vai ter direito às verbas em razão da ruptura contratual, porque elas já estão previstas, né? É um contrato por prazo determinado. Então, ele não vai ter direito a aviso prévio, seguro-desemprego, obviamente, e multa de 40% do fundo de garantia. Outro ponto importante ao empregado é que quando ele passa a ser um temporário, fica mais próximo daquela própria empresa no qual ele trabalha como prestador de serviço, contratá-lo no momento futuro, porque ele ganha experiência, expertise naquela determinada função. Aquele dilema, né? Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Né? Então, só de estar já no mercado de trabalho já é importante. Quando a gente fala ainda, doutor, em contratação temporária, qual que é o tipo de irregularidade mais comum? O tipo de irregularidade mais comum na verdade, não utilizar a empresa prestadora de serviço temporário.
O problema é que o empregador ele tende a contratar diretamente, e isso é vedado por lei. Nós temos alguns institutos, tais como o contrato por prazo determinado, a contratação de serviço autônomo, mas essa contratação que é muito comum, shoppings, grandes comércios, de eu simplesmente chamar um trabalhador para ficar 90 dias na minha empresa e depois demiti-lo sem nada pagá-lo, sem registrar CTPS, essa é a irregularidade mais comum. Certo. A gente sabe que existem ali os trabalhos judiciais, mas hoje também o trabalho de vocês, os advogados, deve ser também muito de orientação, no sentido de orientação às empresas, né, doutor? Perfeitamente. Lá no escritório onde eu atuo, que eu sou sócio, a gente atua no modo preventivo e consultivo. Isso é muito comum para quem advoga para a empresa, que é justamente o empregador, antes de tomar uma medida, uma decisão, que pode eventualmente colocá-lo numa situação ruim perante a Justiça do Trabalho, nos consultar para a gente ajustar a melhor forma. Então, falou, essa contratação é vedada. A lei não pode, não permite dessa forma. Esse tipo de demanda não pode ser realizado dessa forma. Esse documento não é o correto. Um exemplo claro do contrato temporário, por exemplo, ele é obrigatoriamente por escrito. Isso não é cumprido. Lá tem que estar especificamente o tempo de contrato, porque ele é um contrato por prazo determinado, que é exceção. A nossa regra no direito brasileiro é o contrato indeterminado. Quando eu contrato um empregado, eu não sei quando ele vai embora. Por isso que ele é chamado de contrato por prazo indeterminado. Certo. Qual a importância de uma consultoria como essa antes de tomar as atitudes para fazer aí empregar novos trabalhadores? O maior benefício dessa consultoria é não onerar o que já é muito oneroso no Brasil, né? A gente sabe que a contratação é muito onerosa. Só que é mais oneroso ainda quando o empregador comete alguns erros na contratação ou quando comete algumas irregularidades durante o contrato. Então, se você tem uma assistência jurídica que possa prestar serviço, evita de você ter um prejuízo futuro na justiça. Para encerrar, então, doutor, de forma resumida para quem está nos ouvindo e nos assistindo, qual a melhor forma de se formalizar um contrato temporário hoje no Brasil? Vamos lá. O primeiro passo que o empregador deve fazer é procurar uma empresa de contrato temporário. Então, uma empresa que mexe com trabalho temporário registrada no MTR. No segundo momento, ser realizado o contrato formal por escrito entre o empregador e essa empresa. E terceiro, contratar uma empresa idônea. Porque se eventualmente a empresa que está prestando serviço deixar de pagar verbas trabalhistas, tais como salário, 13º, férias e fundo de garantia, a empresa tomadora de serviço vai responder de modo subsidiário. Muito bem, então recebemos aqui nesta manhã de terça-feira Felipe Simões, advogado trabalhista e coordenador adjunto das comissões do OAB-MS, e falou aí sobre a formalização do contrato temporário, ainda mais nessa época de final de ano, onde esse mercado de trabalho fica aquecido nesse tipo de contrato. Doutor, muito obrigado pela sua presença e por esclarecer essas informações para os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio CBN e é um prazer. Uma ótima manhã a todos. Muito obrigado. Se você quiser conferir mais informações também sobre esse assunto e também rever a entrevista com o doutor com calma, já vai estar disponível no nosso portal RCN67 para ficar por dentro de todas essas informações. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com mais notícia na Rádio CBN.